Olá, gente, boa noite. Então, infelizmente, hoje é a nossa última aula da semana Emagrecer. Então, tá acabando, né, essa semana. Mas acredito que vocês aproveitaram bastante. Hoje a gente vai falar sobre as doenças crônicas não transmissíveis, tá? E aí, a gente vai falar sobre todos esses tipos de doenças crônicas não transmissíveis. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Todo mundo tá me ouvindo bem, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o quê? Quais são essas doenças? De que forma a gente pode prevenir elas? E você que me acompanhar até o final vai ter uma super surpresa para quem fica até o fim comigo hoje, tá bom? Então, não deixem de me acompanhar até o final dessa live, certo? Então, na primeira aula, a gente falou sobre estratégias de emagrecimento. E aí eu contei um pouco sobre vários tipos de estratégias para a gente determinar qual que é a melhor estratégia para você, como é que a gente faz isso, né? Na segunda videoaula a gente falou tudo sobre o intestino. Então, quem tem problema de intestino, de digestão, sobre avaliar se tem ou não. Ontem, então, a gente falou sobre. Olha só, até me deu um branco do que a gente falou ontem. Mitos e verdades, né? Vocês acompanharam e falaram se era mito, se era verdade. Foram respondendo, né, na live, foi bem bacana. E hoje, então, a gente vai falar sobre doenças crônicas não transmissíveis e a sua relação com fatores ambientais, fatores externos. E aí entra a alimentação. Então, hoje a gente é bem comum, né? A gente se dá conta de que tem muita gente que toma medicação para essas doenças. Então, quais são as doenças mais comuns que as pessoas tomam medicação contínua? Colesterol elevado, hipertensão e diabetes. Então, essas são as três doenças mais recorrentes, são doenças crônicas não transmissíveis, e a sua causa está quase que diretamente relacionada a fatores ambientais, fatores externos, ou seja, seu estilo de vida, sua alimentação, sedentarismo, vícios, né? Então, o câncer também se enquadra em doenças crônicas não transmissíveis e doenças respiratórias que não são contagiosas, tá? Então, tudo isso são doenças crônicas não transmissíveis. E a gente observa que geralmente uma pessoa que tem uma delas acaba desenvolvendo outras. Então, elas estão todas interligadas, é como se fosse uma cadeia, e uma vai desencadeando a outra. Cada vez mais estão surgindo estudos referente a isso. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o colesterol elevado, certo? Ontem eu já falei que a gordura saturada não é responsável pela formação do ateroma. Expliquei, quem não assistiu, tem ainda a oportunidade de assistir as nossas videoaulas que vão ficar até quinta-feira na minha página do Facebook, depois não vai mais ter acesso, tá? E hoje eu vou falar sobre o colesterol em si. O que faz esse colesterol ficar elevado? Gente, apenas 30% do nosso colesterol é proveniente da alimentação. 70% dessa produção de colesterol é endógena, é meu corpo que produz. Então, é uma pequena fração que vai ser alterada conforme o que eu vou comer, certo? E aí as pessoas falam assim, tem o colesterol bom e o colesterol ruim. Na verdade, não é certo a gente falar colesterol bom ou ruim. Os dois têm função importante, tanto o LDL quanto o HDL. É como se um levasse, né, saísse lá do fígado e o outro retorna. Então, como se fosse cada um ter sua função. E o que o colesterol faz no nosso corpo? Principalmente a produção de hormônios sexuais. Então é muito importante a gente ter colesterol adequado. Senão a gente não tem mais libido, né? Não vai engravidar. Às vezes as pessoas podem correr risco de ter alguma alteração hormonal devido a um colesterol muito baixo, tá? E existem sim pessoas que têm uma produção endógena bem alta, acima ali dos valores de referência do colesterol que a gente vê por aí, né?
Então, como é que eu faço? Como é que eu vou saber se eu preciso ou não tomar um remédio para colesterol? Existem exames complementares para ser avaliado o perfil lipídico. Então, eu não vou ver só quantitativamente, eu não vou ver quanto você tem de colesterol circulante, mas a qualidade desse colesterol circulante. Vocês lembram que ontem eu falei que para o ateroma se formar, eu tenho que estar com a minha artéria inflamada? Tem que estar com uma alteração ali é como se fosse a capa da minha artéria está inflamada, para daí o colesterol se aderir a essa artéria. Então, gente, quando o colesterol que a gente tem circulante, indiferente se é 100 ou 200, claro que quanto está maior, há uma chance de se aderir mais. Mas se esse colesterol não estiver oxidado, não estiver velho, né? Ele dificilmente vai se aderir. E aí, claro, também o que acontece é que a gente tem que diminuir essa agressão a essa artéria, que eu já falei para vocês como é que faz isso ontem, né? Então, assim, existem exames de sangue que a gente faz que não é padrão fazer. Eu peço quando os meus pacientes têm colesterol alterado. Um deles é o LDL oxidado, que é um exame para verificar se o seu colesterol está oxidado. Aí tem outros, que é um conjunto de exames que a gente consegue avaliar melhor esse processo, se tem inflamação ou não. Então, um deles é a proteína C reativa ultrassensível, que a gente vê um processo de inflamação. As transaminases, né, que são marcadores, são enzimas marcadoras, tanto para ver se tem alguma alteração cardíaca quanto do fígado. Então, pessoas que têm gordura no fígado geralmente já tem uma transaminase alterada. Se tem ela alterada é porque já está bem evoluído esse processo. Gama GT, que é um exame que também ajuda para ver como é que está esse quadro. Um gama GT alterado é um indicador que há um grande risco de você poder sofrer um problema cardíaco, episódio cardíaco, tá? Então, a gente avalia toda essa gama de exames e verifica como é que está o teu estado, né? A tua bioquímica celular. E aí, a gente vai ter uma noção, será que é necessário ou não tomar uma medicação? A gente tem, por costume, tapar o sol com a peneira, como eu falei ontem, né? O que a gente faz? Nós pegamos e tomamos remédio, como se o remédio resolvesse. E aí os efeitos colaterais das civastatinas estão lá, dor nas pernas, dificuldade de retenção de líquido, e, enfim, quem toma remédio civastatina para colesterol, pega e lê a bula lá, efeito colateral. Você provavelmente vai ter esses sintomas, tá convivendo com eles e não tem noção de que isso é da tua medicação. E tudo isso você só precisaria mudar os teus hábitos de vida. E aí resolveria esse problema, não precisaria ter esses efeitos colaterais. A gente esquece que medicamento é droga, né? Então, ela é só uma muleta que a gente utiliza enquanto não conseguimos mudar nossos hábitos mesmo, né? Que eu sei que não é fácil. E aí, no final, eu vou contar para vocês como isso é possível mudar os hábitos, certo? Diabetes, então, também cada vez mais comum os casos de diabetes. O diabetes tipo 1, então, são as pessoas que não produzem mais insulina, parcial ou totalmente. Geralmente acontece na infância, né? O pâncreas não secreta mais esse hormônio. Já, por sua vez, o tipo 2, ele ocorre devido à resistência à insulina. Então, assim, eu tenho lá minhas células, né? E aí a insulina vai pegar a glicose e levar ela para dentro da célula para ela ser absorvida. Então ocorre uma resistência, ou seja, aquela insulina não consegue levar aquela glicose para dentro da nossa célula. Essa resistência insulínica ocorre por quê? Porque por muito tempo a tua glicose esteve alterada, você comeu muito açúcar, muita farinha, você ganhou peso, está obeso, não faz atividade física, e aí pode ocorrer esse diabetes tipo 2. Agrava-se a chance de desenvolver ele se você, mulher, teve diabetes gestacional e se há histórico familiar de diabetes, tá?
E aí, se você tem histórico familiar de diabetes, não vai só na glicosezinha de jejum e na hemoglobina glicada. A gente precisa pedir o exame de insulina de jejum para verificar como é que estava a qualidade da tua glicemia e da tua insulina de manhã, certo? E aí existem vários outros exames que a gente pede. Gente, só estou dando uma introduçãozinha, tudo isso tem no meu programa de saúde e emagrecimento. A gente fala sobre todas as doenças crônicas não transmissíveis bem legal, em videoaulas bem práticas e dinâmicas, só para vocês entenderem um pouquinho. E aí tem a questão da hipertensão, né? O que é uma hipertensão? Aumenta-se a pressão do fluxo sanguíneo dentro das nossas artérias. Por que isso acontece? A gente busca na literatura explicação, mas não se sabe dizer se essa alteração, naquela capa da artéria, ocorre devido à hipertensão ou se a hipertensão ocorre devido a essa alteração dessa capa da artéria, tá? Então, essa artéria ali, ao invés de ter pressão, ter tônus, força, ela perde essa força. E aí precisa aumentar a pressão do vaso sanguíneo. E aí a gente tem os quadros hipertensivos. E aí eles podem ser mediados também pelo nosso sistema simpático em relação a hormônios, e por isso que cada vez mais pessoas com estresse estão desenvolvendo hipertensão. E a hipertensão, por sua vez, leva a outras coisas. Quem é hipertenso tem maior chance de formar aquele ateroma que eu falei ontem. Por quê? Porque vai lesionar as paredes, né, do nosso vaso. Então, eu vou ter maior chance de ter um ateroma, maior chance de ter um AVC, de ter algum quadro cardíaco. Tudo isso decorrente, né, de um problema, de uma doença não crônica não transmissível que a gente poderia controlar via alimentação. O nosso rim, por sua vez, vai diminuir a excreção de sódio e de água, né? E aí as pessoas que têm hipertensão ficam inchadas. Por quê? Porque pode comprometer a função renal. Então, olha só como uma coisinha, um desequilíbrio no nosso corpo pode afetar todo o nosso sistema. Por isso que é tão importante a gente mudar e melhorar os nossos hábitos de vida. Não só pensando em emagrecimento, mas pensando em saúde, em qualidade, em longevidade. Todo mundo diz que quer viver bastante, né? Mas ninguém quer viver bastante sem qualidade. É importante a gente ter qualidade de vida, certo? Então, e assim, ó, gente, o câncer em si, né? Quem acompanhou a live que eu fiz com a doutora Raquel, que é oncologista, ouviu dela que há relação, sim, com a obesidade. Então, você estar acima do peso aumenta a tua chance de desenvolver um câncer, certo? Porque as células de gordura que a gente tem um sistema endócrino à parte, eles vão liberar hormônios, e isso pode acarretar em aumentar as tuas chances de desenvolver um câncer. Tá bom, gente? Vocês que me acompanham agora, eu vou contar da novidade para vocês, né? Para quem não gosta de dieta restritiva, para quem vive em efeito sanfona, para quem gosta de me ouvir, para quem gosta de entender sobre nutrição, quem quer pensar como eu penso, quer se aprofundar nisso, realmente entender o que está acontecendo com o seu corpo, que se ama, que se gosta. Eu vou falar do meu programa de saúde e emagrecimento Comer Consciente. E no final eu vou falar uma outra novidade para vocês, tá? Esse programa de saúde e emagrecimento, a gente já está com a nossa 5ª turma, certo? Eu já fazia ele presencialmente. Então, foram 11 turmas no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, que passaram, né, por mim. Cada turma tinha em média uns 20 alunos, então eram turmas bem grandiosas. Pessoas que com certeza tiveram a sua vida mudada. Algumas emagreceram até mais de 30 quilos. E eu observo que o que mudou, né, na vida dessas pessoas é que, de fato, elas aprenderam a se conhecer. A questão do autoconhecimento é muito importante quando a gente quer emagrecer. E nesse programa eu ensino justamente isso, um passo a passo, para vocês, de fato, entenderem sobre esse processo. Porque a gente precisa, para conseguir emagrecer, gente, com sucesso, a gente precisa mudar aqui. A nossa cabeça precisa ser treinada e recondicionada. Em média, um novo hábito a gente leva 21 dias para construir. Mas para fazer ele sem
digamos assim, esforço, como acordar e escovar os dentes, a gente precisa de até 67 dias. E por isso que esse programa ele tem 10 semanas. Então, ao todo, são 70 dias. Porém, vocês têm acesso por um ano. Então, vocês podem ler e rever todas as aulas. São 30 videoaulas, tá, gente? Sendo que dentro dessas videoaulas não é só comigo. Tem a coach Luana Chulis, que vai ensinar você sobre sabotadores do emagrecimento, que é tão importante a gente saber. Tem aula com personal, que vai te ensinar a fazer um treino em casa. Tem também aula com psicóloga, que vai te ensinar sobre ansiedade, autoestima, tá? Então, isso é muito importante no processo de emagrecimento, sobre auto-perdão, para a gente, quando sai fora, sair com consciência e saber retomar, se perdoar, certo? O que mais vai ter? Vai ter aula comigo com oficina de culinária, vai ter como vocês traçarem toda essa caminhada. Vou pegar minha acompanhante. Não sai daí que tem uma novidade para você, só um pouquinho. Então, vocês vão aprender sobre todos os processos fisiológicos do corpo de vocês, essas doenças crônicas não transmissíveis mais aprofundadamente. Então, se você tem uma dessas doenças, você vai gostar bastante. Além delas, eu falo sobre gordura no fígado. Deixa eu ver o que mais que tem. Tem muita coisa, gente. Ele é um programa que ele é 100% online, certo? E tem 15 dias de garantia. Então, quem compra o programa e depois por algum motivo não quiser mais, tem todo o seu valor reembolsado. Pode pagar através de cartão de crédito e também boleto. E com uma novidade, tá? Dessa vez a gente vai dar de bônus para vocês acesso no Facebook, acesso no WhatsApp a grupos com lives. E de presente, gente, vai ganhar acesso ao grupo do desafio Operação Biquíni, que vai ter em breve inscrições abertas. Então, vai ser presente. Detalhe, minhas alunas que estão me assistindo, eu vou dar de presente para vocês, tá? O acesso à Operação Biquíni. Vai ser um presente de final de ano. Quem é minha aluna sabe que sempre tem novidades. Esse ano elas ganharam um e-book com receitas. São quase 70 páginas de receitas em que eu simplifiquei tudo para elas. Elas ganharam acesso a esse e-book. Então, eu sempre procuro dar nessas novidades e ajudar ainda mais essas pessoas que fazem parte do programa de saúde e emagrecimento Comer Consciente. Que o próprio nome diz, a ideia é justamente essa, você entender sobre o seu processo de emagrecimento e, gente, olha as moscas aqui. E saber fazer escolhas conscientes, né? Pensar como a Michelle pensa. Isso que é importante. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar para vocês. Então, assim, gente, agora vocês têm 3 saídas, certo? Vocês podem continuar tentando emagrecer sozinho, viver no efeito sanfona, sem entender, seguir coisa da moda. Primeira opção. Segunda, tentar fazer sozinho sem ter certeza que vai ser garantido o processo. Pode até ser que vocês vão emagrecer, mas vai demorar. E terceiro, adquirir o programa de saúde e emagrecimento Comer Consciente e ainda levar de bônus. Acesso ao grupo do Facebook com live surpresa, acesso ao grupo do WhatsApp que tira as dúvidas quando vocês têm e ainda vai ganhar uma vaga para o Operação Biquíni, que é um suspiro aí para quem está desesperado que está chegando o final do ano. Tudo isso, gente, são mais de 30 videoaulas. Em cada videoaula, as videoaulas são de 15 a 20 minutos para vocês fazerem rapidinho, distribuídas em 10 módulos. Cada semana é liberado um módulo de 3 aulas. E aí, em cada aulinha que a gente dá, eu, a psicóloga, a coach e o personal, a gente dá um exercício para você colocar em prática, para ficar bem fácil de fazer isso. Né? Porque não adianta a gente só falar, a gente ensina ali, dá um manualzinho para você pôr em prática, para ficar bem fácil de fazer. Então, assim,
Agora, quem quiser se inscrever, o carrinho vai ficar aberto até quinta-feira. O valor do investimento, gente, é apenas 10 vezes de R$ 59,70. Ou então, se vocês quiserem, se vocês podem fazer no cartão, pode usar 2 cartões de crédito, tá? Tem essa opção. Ou então, R$ 597 no boleto ou no cartão, né? Vocês podem parcelar em até 12 vezes se quiserem, tá bom? Então, assim, aproveitem essa oportunidade. Eu não sei quando a gente vai abrir a próxima turma, tá? Agora com as minhas filhas, a família aumentando, né, amor? Aí a gente sempre abre poucas vagas, uma turma pequena para poder dar assistência, como vocês puderam ver. Tem acesso ao Facebook e o WhatsApp para a gente dar assessoria. Então, olha, um super bônus. Papai Noel veio antecipadamente. E o link, gente, eu vou colocar aqui no Face, que é o meu site, é www.michellebonen.com, tá? Para quem tá no meu Insta acompanhando, tá na minha bio, lá, programa Comer Consciente. Assistam o vídeo até o fim, eu explico tudo. Gravei bem bonitinho, editado o vídeo. Fina. Assistam lá o vídeo até o fim, tem depoimentos lá de quem já fez. Então, assistam tudo, leiam tudo. E aí, se tiverem dúvidas, podem me chamar, certo? Ó, a Ediane, obrigada. A Ediane fez o programa presencial. Foi aluna da minha primeira turma aqui de Itapiranga. Ela é a irmã dela. Gente, vocês têm dúvidas? Mandam aí. A Nenê tá querida, né, filho? Vamos responder as pessoas. E quem está organizando, eu que faço a parte teórica, né, junto com os profissionais, a psicóloga, a coach e o personal, a Ana, que é a responsável pela questão de colocar o site no ar, as inscrições, essa parte burocrática, tudo a Ana que faz para mim, tá, do Orcamami. Então, ela é minha sócia e parceira do programa de saúde Comer Consciente. Perguntas, gente? Quem entrou agora, então, pode depois acessar a live, assistir o que perdeu, vou deixar no Instagram 24 horas, e no Facebook, então, todas as videoaulas vão ficar disponíveis até quinta-feira. Obrigada, gente. Tchau. Certo, gente? Obrigada pelo carinho, obrigada pela atenção. Até a nossa próxima live, sexta-feira, então. Se tudo der certo, vai ter nosso encontro das 16h30, vai continuar. Boa noite.